Aleluia. Você pode colocar a mão no teu coração? Você deseja que o Senhor fale com você nessa manhã? Você crê que existe um Deus que te ama e pode te abençoar? Você acredita que existe um Deus que pode mudar a sua sorte hoje? Então vamos orar a esse Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus. Pai, aqui há pessoas que te amam, há pessoas que desejam te conhecer mais. Há pessoas que nos visitam, há pessoas que estão caminhando na fé, Senhor. E o teu amor por cada um deles é o mesmo, papai. Que eles possam sentir nessa manhã o teu amor, Deus. Que eles possam ir a águas mais profundas, onde não deem pé, para que a confiança e a esperança esteja somente no Senhor, papai. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre os nossos sentimentos, Deus. Traz a tua calmaria, a tua paz, Senhor. Tira toda a preocupação, todo anseio, Senhor, para que a nossa mente nessa manhã e nesse dia possa estar concentrada e voltadas para o Senhor, para que o Senhor nos abençoe. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor nos abençoará e abençoará muito, papai. Mas para isso precisamos receber a palavra do Senhor, Deus. É através dela que vem a fé, Senhor. Toda distração, Pai, tudo que é contrário, Senhor, à tua vontade, ao teu amor, nós repreendemos agora, Senhor, e te damos liberdade, Espírito Santo, e pedimos, fala conosco poderosamente. Toca só onde o Senhor tem o poder de tocar, aonde o homem não consegue. Eu consigo dar um abraço, Senhor, mas o Senhor consegue tocar no mais profundo, do íntimo, no nosso ser, papai. E é sobre isso, Deus. Toca-nos, Senhor, ao ponto de trazer uma cura, ao ponto de libertar-nos, Senhor, ao ponto de trazer-nos esperança, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, por favor, conclua a tua obra determinada para esse dia, que a tua palavra cumpra o propósito a qual o Senhor determinou para esse dia, papai, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Louvado seja o nosso Deus, que te ama. Carta aos Romanos, capítulo 4, a partir do verso 17. Queria estar falando hoje sobre expandindo a esperança e a confiança. E ninguém melhor de exemplo daquele que creu contra a esperança. Ele esperou contra a esperança. Nós lemos aqui então o livro de Romanos, capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim a palavra do nosso Deus: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você crê nisso? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo ele já quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você crê nisso? Amém. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Como foi falado, ontem tivemos um dia maravilhoso. Chorei, me alegrei por tudo que Deus fez, né? Mas principalmente na vida das crianças, dos adolescentes. Que lindo, né? Jovens, adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo, sendo tocados, curados, porque esse é o nosso Deus, amém? Que zela e vela pela sua palavra, e isso que é lindo. Deus me deu essa palavra, não essa específica, esse é um título para a gente introduzir, mas a respeito de expandir a esperança e a confiança em Deus. Por que nós precisamos disso? Porque é mais ou menos assim, é mais ou menos no horário de trem japonês, 11h25, de repente para você ir até a próxima estação, o trem vai passar 11h37, mas você não consegue fazer com que esse horário mude, porque aqui é Zetai,
No Japão eu já vi casos de trem parar, o maquinista parar e esperar para dar horário para a próxima estação. Mas crer contra a esperança é saber que são 11h36 e Deus falou que você vai chegar. Se vai vir uma carruagem de fogo, se vai vir outro trem, se o trem atrasou naquele dia, mas Ele falou. É isso que é crer contra a esperança. Por quê? Porque Abraão tinha 75 anos de idade quando recebe uma promessa. Você vai ser pai de muitas nações. Ele olha para Sara, minha velha, é mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. E a pastora, a gente também vai, né? Eu creio que pode vir um filho natural, creio que de repente Deus pode abençoar a gente a adotar, eu creio. O que for para ser, vai ser. E se não tiver, também está tranquilo. Porque isso não afeta o nosso amor, não afeta a nossa fé em nada. Mas eu estou preparando espiritualmente, psicologicamente. Se um dia Deus prover, a gente está passeando. Ah, é seu netinho? Não, é meu filho. É mais ou menos assim. Crer contra a experiência. Está chegando quase lá, né? Abraão creu. As promessas demoraram 25 anos para se concretizar. Lembra que eu falei que a mulher tem 99,5 de absoluta certeza das coisas que acontecem, por isso nós devemos ouvir nossa esposa? Só que Sara, em um dia 0,5, ela estava desesperada. Vocês são demais. E ela pega e tem uma não brilhante ideia e fala: eu acho que o negócio não vai rolar, não vai acontecer. E era a cultura. Eu tenho um escravo, tudo que ele tem é meu. Está aqui minha escrava Agar, deita com ela, e o filho que ela tiver vai ser nosso. O homem carnal não vai pensar numa ideia, não, minha querida, porque a carne fala mais alto. Ele pensou: vou unir o útil ao agradável. Ele pega e faz. Hoje, se você não tem noção, mas a sequela da guerra que acontece no Oriente Médio é por causa disso. Os palestinos, os ismaelitas, descendentes de Ismael, só por causa disso, só por causa de uma 0,5, Abraão não filtrou, ele escutou com a carne, boa ideia, foi minha esposa que falou, não fui eu que sugeri, e aí aconteceu. Mas o que acontece? Deus falou que do fruto da semente dele, do ventre dela, ia sair a descendência. Deus não muda de plano. Quando Deus determina alguma coisa, é aquilo, e nós precisamos caminhar em cima daquilo. Quando Deus fala para o profeta, vai e unge, vai e declara para o rei, e não come nada, não para em lugar nenhum, ele não tinha mudado de ideia para chegar alguém e mudar a concepção do profeta. Chega o profeta velho invejoso, fala: Deus falou, pode sentar aqui e come, e ele foi devorado por um leão. Deus não muda. O mesmo Deus que fala com você algo, se ele precisar mudar, ele vai falar com você novamente. Então não caminhe em cima de sentimentos, achismos ou carne, porque a nossa carne, a minha carne, não, minha carne eu queria estar no culto, sim, fui dormir 4h30, mas a nossa carne não quer fazer as coisas que são difíceis, a nossa carne quer aquilo que é prazeroso, e a nossa alma luta com isso, a nossa alma vai lutar também para aquilo que é prazeroso. Então se a gente não entender, e não brigar, e não ser firme, não ter convicto nas nossas decisões, a gente não vai viver algumas promessas. A gente vai ver as pessoas vivendo e nas nossas não. E Deus não quer isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então a gente precisa entender o que é esperança, para que você possa expandir. De repente você esperou até aqui. Já viu aquele desenho que vê o cara lá cavando lá? E a hora que ele está a meio metro de coisa, ele gravou trocentos metros. A hora que ele está cavando para chegar perto da mina de diamante lá, ele desiste e volta. Não creu, não teve esperança. Se ele esperasse mais um pouquinho, as coisas aconteceriam. Por que é importante ter esperança, pastor? Porque nós precisamos expandir a esperança, porque nós veremos a promessa, porque fiel é aquele que fez a promessa. Saul estava agoniado, ele age pelas circunstâncias, ele está lá, ele está esperando o profeta Samuel, não chega, o povo botando pressão, e ele lá. Ele fez o que não era para fazer, ele vai oferecer sacrifício, ele era rei, ele tinha que governar, ele tinha que reinar, não cabia ao rei oferecer sacrifício. E a Bíblia é tão sugoi, em Samuel, no livro de Samuel, fala assim que ele terminou de oferecer o sacrifício, chegou Samuel,
Ele não esperou. Por isso é importante nós esperarmos. Esperarmos não é você ficar sentado. Em nome de Jesus não vai acontecer isso com o Lincão. Eu estou esperando o médico, falou para não fazer nada. Sarinha, pega aqui, Sarinha, costa aqui, papai, Sarinha, vai ali. Espera que a sogra, a mãe não entre no rolo, né? Mas não é isso que é esperar. Isso é se acomodar. Esperar é você crer. Esperar é você declarar aquilo que você está vendo. Não, o trem vai chegar. Se o trem não chegar, vai passar uma carruagem de fogo aqui. Se a carruagem não passar, o trem atrasou, mas ele vai vir. Porque quem prometeu não são homens. É Deus. É Deus. Você consegue crer nisso? A esperança é um sentimento de otimismo e expectativa positiva em relação ao futuro. Muitas vezes associada à crença de que coisas boas podem acontecer. É por isso que você espera. Já viu criança quando tem fé? Você fala que vai dar alguma coisa para ela, fica lá. Ela espera, porque ela creu na palavra que foi liberada sobre a vida dela. É um impulso emocional que motiva as pessoas a enfrentarem desafios e acreditarem em melhores resultados. Por isso nós precisamos esperar. Você consegue crer nisso? É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa é semelhante à fé de uma vida melhor. É uma expectativa, é uma espera e é um aguardo, segundo o dicionário. É você aguardar. Deus falou para ser, é desse jeitinho. Não queira atropelar. Deus falou para esperar, espera. Espera. Espera e confia. Senão a gente pode dar um monte de exemplo na Bíblia. Ismael é um. E a consequência que teve a sequela a gente vive até hoje. E se você não acompanha, preste atenção, o mundo está um caos. Fui ver uma reportagem dos Estados Unidos, é perigoso estourar uma guerra civil nos Estados Unidos. Por causa do excelentíssimo Joe Biden, que permitiu abrir a fronteira. E Canquenai, né? Ele não está ali, está lá embaixo. E o Texas é um dos estados mais cristãos, onde há mais igrejas. E o governador simplesmente não aceitou, porque é direito dele. Está dentro da Constituição. Mas aí você vê o mover. 25 era ontem, não sei se aumentou. 25 estados se uniram ao Texas. Você vê, a união não faz a força, tá? A união faz açúcar. Mas no sentido bíblico, a união de eu e você, Deus se faz presente no negócio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele se faz presente. E o que acontece? Eles não estão aceitando, por quê? Porque não é eles que estão sofrendo. Não sou contra as pessoas terem oportunidade, mas de repente está entrando traficante, estupradores, assassinos, tudo entrando, liberado. E ele não está querendo fazer isso, porque ele está guardando aquilo que foi confiado a ele. E se a gente não guardar o que for confiado a nós, a gente simplesmente vai abrir mão, vai chutar o balde. Nós precisamos crer que é uma promessa para as nossas vidas, nós precisamos esperar e viver essa promessa. Hebreus continua falando, fala, olha, aquele que prometeu parece estar tardando, e fala, não, ele quer que mais pessoas venham crer, para que o propósito a qual ele enviou seu filho venha potencializar, amém? E eu queria que a gente acompanhasse um texto, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1. Abraão é nossa inspiração para esperar e confiar em Deus. Mas aqui em Ezequiel tem um texto que fala sobre como caminharmos, darmos passos para essa confiança e essa esperança. Diz assim, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, do verso 1. Todos encontraram? Diz assim: depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste, a água vinha de baixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir.
Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Tudo, junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessa árvore não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão fruto todos os meses, porque serão regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Amém? Eu, desde pequeno, morava no litoral, né? E quem mora no litoral tem uma hora que praia enjoa, né? Eu ia para a praia quando via meus parentes de São Paulo. Aí a gente ia na praia. Eu me dei conta que onde eu moro é muito bonito pelos vídeos do YouTube agora. Você procurar lá Ubatuba. Ubatuba é... A estrutura da cidade não é uma maravilha, mas as praias são fenomenais, né? São lindas, maravilhosas. E era muito engraçado quando eu via gente que nunca tinha visto o mar. Em Ubatuba tem praia de tudo quanto é tipo. Tem praia com ondas fortes, ondas grandes. Aquela praia mais calma, que é quase uma baía, onde não tem onda, né? Então é mais tranquilo. Tem aquelas praias onde são bem radicais, assim, onde a queda da terra é assim, você está andando assim, daqui a pouco faz assim, e a onda quebra em cima. Então, se você não tiver cuidado, você não souber nadar, você afoga ali. Era muito engraçado que eu via as pessoas, crianças brincando, né? Então a onda ela vai, quebra, avança e depois ela recua, né? Aí vinha as crianças, a onda quebrava, até adulto. Aí vinha correndo atrás da roda. Aí ia lá, queria ver, aí a onda vinha, corria, né? Aí depois ia, porque nunca viu água, nunca viu praia, aí ia lá, nunca viu água de mar, tá? Aí ia, e daqui a pouco ia, e é gostoso. Eu tive a oportunidade de fazer natação, eu entrei tarde. Se eu tivesse entrado mais novo, talvez ia ser um fenômeno na natação. Ganhei diploma, viajei para alguns lugares, certificado, né? Fui parabenizado pelo vice-prefeito, nadei no Clube de Regatas Flamengo, né? Só que eu entrei muito tarde, o meu forte não era velocista, eu era fundista, então eu tinha resistência, né? O negócio é resistência, rápido a gente vai tranquilo, aqui a gente é devagar e tranquilo, né? Isso em tudo, generalizado na minha vida. Mas foi bem para mim, porque ajudou eu a romper. Um exemplo, não leve para o lado grosseiro, né? Mas isso me levou a perder certas inibições, certos idimeios de enfrentar lá na frente. Por quê? Porque eu era obrigado a tomar banho e era um monte de chuveiro. Não dá para você tomar banho de cueca, que os caras iam cair matando. Então, normal, tinha que tirar a roupa. E olha, eu era o único japonês, não tinha muito japonês, né? Você sabe as histórias por trás aí, os idimeios, né? E estava lá. Mas isso me rompeu, então eu nunca tive problema quando tem que tomar um banho ou entrar, porque de boa, resolvido. Mas sabia que tem homens que de repente têm traumas e não conseguem ir num lugar e tem que tomar banho de cueca, isso é uma trava na sua vida, tá? Eu já vi Deus curar isso no encontro. Então, as pessoas ficam traumatizadas. Lembrando de trauma, eu lembro de uma história, eu já contei algumas vezes, de uma pessoa que ela não conseguia tomar banho de chuveiro. É estranho, não é? Ela tinha que encher o furo dela, ela pegava a canequinha dela e despejava.
Deus, no encontro, trouxe uma revelação. O que aconteceu? Ela, quando era criança e adolescente, o pai dela pegou ela assim, imagina pegar a Sarinha, pega assim e fala: agora você vai aprender a nadar, filha, e jogou no rio. Ela engoliu água, ela quase se afogou. Ela lembra de água ter coberto a cabeça dela, e por causa desse trauma que ela não lembrava, ela tinha uma barreira para tomar banho de chuveiro. Jesus fez assim, começou a tomar banho. Parece coisa simples, né? Mas é uma trava. E a gente está para nadar. Por quê? Porque os traumas nos impedem de ir a águas mais profundas, onde não dá pé. Eu estou contando tudo isso de natação, de coisa, por quê? Porque há 3 anos atrás eu tive vontade. Eu tinha um sonho de um dia mergulhar com um cilindro, não fazer snorkel, né? Aí Deus proporcionou, a gente foi lá, estava lá em Okinawa, no dia do meu aniversário. Vamos lá. Eu sou meio doido da cabeça, porque eu fui procurar uma empresa japonesa. O meu Nihongo é Katakoto. E eu deduzindo, faz assim, enrola assim. Falei, perfeito, qualquer coisa eu subo e eu tiro aqui, eu sei nadar, sem problema nenhum. Só que bem nesse dia, estava uma tempestade e o mar estava agitado. A pastora sabe que eu não tenho medo de profundeza, de coisa, né? Então eu aprendo a respeitar, igual em Ubatuba. Tem lugares lá que fala, cuidado que a correnteza sobe de uma hora para outra. Então gente se afoga de bobeira, enche o caneco e vai lá, não vem, vai, não dá pé, não sabe nadar, a correnteza puxa, porque é uma corrente debaixo da água que a gente vê, que puxa. Se você não souber, não tiver noção de nada, você roda, tá? Então eu nunca tive medo de vaca, tomar vaca, né? Quando você pega, tal, tranquilo. Só que naquele dia, eu estava lá no barco, tudo tranquilo, legal, primeira vez. A hora que ele fala, pula no mar, eu vi aquele mar agitado, eu comecei a, não sei se tem uma crise de pânico, mas o coração disparou. Tum, 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 tum. Eu estava quase abortando, eu falei, que motainai, não vai ter dinheiro de volta, motainai. Mas eu falei, mas eu sei nadar, cabeçudo. E o mar agitado, e bum, bum, bum. E o coração assim. Aí a vantagem de ter ido com o japonês é que eu tinha um instrutor para mim, somente. Ele falou, respira fundo. Aí aquilo que a gente ensina, cheira a florzinha, sopra a velinha. Acalmou. Passou. Fui, mergulhei. Olha que loucura, sem entender nada, sem saber usar os negócios. Primeira vez, mergulhei a 7 metros de baixo, na caverna azul, onde tem Okinawa. Eu falei, depois eu coloquei a mão na cozinha, falei, gente, que doideira. Mas eu precisei de uma pessoa que sabia, para me acalmar, mesmo eu sabendo nadar. Eu sei nadar, mas eu não sabia mergulhar. Às vezes a gente sabe coisas, e a gente tem medo, a gente trava, a gente não vive o novo, porque a gente tem barreiras. E é interessante que o que acontece aqui, se você for estudar um pouco a história dos profetas, Deus ele é tão misericórdia e longânimo. Eu acho que só um caso, talvez, agora eu não lembro o livro do profeta, mas em todos os casos, profetas, eles iam trazer juízo, vinha uma palavra dura. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas se arrependam. Então Ezequiel foi um homem que, talvez ele novinho, ele viu a queda do reino norte. O que aconteceu? O reino de Israel se dividiu por causa do pecado de Salomão. O pecado tem as suas consequências, sim, a conta chega sim, mas por amor a Davi, Deus falou para Salomão, você não vai ver, mas você vai perder e vai acontecer isso na sua descendência. Salomão morre, ele tem um filho, o reino faz assim, puf, se divide em norte e sul, norte 10 tribos, sul 2 tribos. O reino sul é o reino de Judá. Judá tem uma promessa, quando nós cantamos o leão de Judá, é porque é a essência, havia uma promessa que o Messias ia vir, da raiz de Jessé, da raiz de Davi, e Judá tinha que ser preservado. E o que acontece? Antes de vir o cativeiro babilônico, de Israel passar 70 anos em cativeiro, o reino norte, Samaria, some do mapa. Os assírios chegam chegando e dominando. Só que porque Deus tem uma palavra, Ele honra e Ele é fiel, Ele protege Judá e não deixa os assírios dominarem Judá, achando que eles, vendo o que estava acontecendo com seus irmãos, ia trazer o temor, e não veio o temor. Então Ezequiel está vivendo essa tensão. Ele viu Samaria, o reino norte, sumir, ser aniquilado. Ele fala, não, vai cair a ficha aqui, vai cair a ficha aqui. Não caiu a ficha.
E o que acontece? Vem Nabucodonosor e pum, leva cativo. Ezequiel foi levado cativo. Daniel já estava lá, ele vai ser um pastor no meio dos cativos. Ele continua pregando, ministrando, e o que acontece? Todo profeta ele vai profetizar, mas depois ele vai trazer a palavra de esperança. É em Isaías, é em todos os profetas, você vai ver, no final do livro dos profetas, vem sempre a palavra de esperança. Então o que acontece? Provavelmente o templo ainda não tinha sido destruído aqui, mas Deus já está trazendo a esperança, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus é mais ou menos um pai assim, que fala: Pamela, você dançou errado hoje. Você não vai comer o bentô da cantina. Mas depois, eu vou te levar no Yakinico, porque você é minha filha. Esse é o nosso Deus, dá para entender? E olha, você vai levar umas palmadas. Esse é o nosso Deus. E ele avisa, ele é tão bondoso que ele avisa tudo de acontecer. De repente ele fala: olha, você vai desobedecer nesse dia, toma essa decisão, escuta quem vai te falar e não vai acontecer nada. Aí o que acontece? O pessoal não escuta, vê o que está acontecendo, não freia, não volta e continua. Mas o nosso Deus é longânimo, misericordioso, fiel, bondoso, como nós cantamos. Ele é bom em todo o tempo. E essa é a essência do nosso Deus. Essa é a essência dele, ele não muda. Mas ele tem que cumprir com aquilo. Ele não pode voltar atrás com a sua palavra. Tem pecado, tem consequências. E é o que acontece? Ele sempre vai estar falando. Então quando Deus começa a trazer essa palavra e essa visão para o profeta, ele estava numa situação meio perdida. Ele estava ali cativo. Não dá para saber exato, cronologicamente, se foi antes ou depois da destruição do templo. Mas o que acontece? Deus já estava plantando uma esperança no coração do seu povo. Olha, e o que acontece? E Deus é tão lindo e maravilhoso que ele mata 2 coelhos com uma paulada só. Porque essa é uma promessa que eles iam viver, mas era uma promessa escatológica. Por quê? Porque tem coisas que não aconteceram aqui ainda. Tem coisas que os judeus estão esperando o Mar Morto gerar vida. O Mar Morto é um mar salgado onde 20% dele é sal. Por quê? Porque ele não dá, ele só recebe águas dos solos, né? Chuva, águas que desembocam nele. E o que acontece? Ele não tem para onde vai concentrando sal. O teor de sal do Mar Morto é 6 vezes de um mar, de um oceano. Você já foi na praia, engoliu uma aguinha e achou salgado? O Mar Morto é 6 vezes mais. Então não tem vida, não tem vida ali. É impossível ter vida ali por causa da alta taxa e o teor de sal. E o que acontece? Deus começa a dar essa promessa. E presta atenção, você que nos visita, você que acompanha, você que está aqui. O profeta começa a ter uma visão. E presta atenção, toda vez que a pastora falou água, significa vida. Existe um rio que começa a vir. E esse rio vem do trono de Deus, vem do templo de Deus. Ou seja, não procure, não fique quebrando cabeça, não fique batendo cabeça. Há um lugar onde flui vida, e é do trono de Deus esse lugar. E é do trono de Deus. Apocalipse fala, 22:1. Toda vez, confessar medo. Quando eu era novo convertido, eu vinha no culto, quando o pregador começava a ler Apocalipse, mas dava um frio na barriga. É igual o que aconteceu semana passada. Vamos expelir o pecado do nosso meio. Mas dava um frio na barriga. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu entendi que Apocalipse não é o livro do fim. É o livro de revelação. E como um monte de pessoas, frases de Facebook, o final é feliz. O final é vitorioso, mas é o livro de revelações. Não é o livro do final do ser humano, não. É o livro que Deus fala para João. Jesus fala para João: João, escreve as coisas que vê, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Jesus está deixando tudo claro no final da história. Gente, pensa num Deus maravilhoso. Olha, vai acontecer isso, você toma essa decisão. Se não tomar essa decisão, tem isso aqui, tem esse tempo, tem isso aqui e aqui. É a mesma coisa, um chefe que tem paciência com você, não dá cubinho em você. Ele vai, fala, olha, vem cá, está fazendo errado, vem para cá, vem aqui e tal. Muito maior é o nosso Deus. E o que acontece? Deus pega o profeta e começa a trazer essa visão. Lembra do Mar Morto? Não tem vida?
E começa a vir a palavra. Então a vida e o rio que limpa, o rio que cura, não é um psicólogo, o rio que cura não é um remédio, o rio que cura não são os homens, o rio que cura não é um pai, o rio que cura e que limpa vem do trono de Deus, onde ele está sentado num trono, e onde embaixo está o juízo e a santidade de Deus. Porque essa é a essência do nosso Deus. E o que acontece? Esse rio passa, e por onde ele passa, vai gerando vida. E esse rio quer passar sobre as nossas vidas nessa manhã, trazendo cura, trazendo restaurações. E uma palavra que Deus me deu 4:30 da manhã. Talvez 2 ou 3 pessoas aqui precisam ter uma experiência com Deus, precisam ir para águas mais profundas. Mas o problema de ir para águas mais profundas, não dá pé. Onde não dá pé, ou eu aprendo a confiar, ou aprendo a nadar. É por isso que muitas pessoas não avançam. E a gente vai entrar mais aqui. É mais fácil ficar onde? Tá? E não são 500 metros, talvez você leu na sua Bíblia 1000 côvados. Tá? Para ser bem exato, segundo o Talmud, são 465 metros. Mas para fazer fácil a conta, coloca 500. Tá? 465 é 930. Mas Deus, ele colocou aqui em algumas traduções 500 metros. Deus mensura. Eu gosto de cada detalhe da Bíblia. Por quê? Porque ele falou, não, vai entrando, entra aí profeta, entra. Mas onde está dando? Não sabe. Eu preciso saber o tanto que eu preciso caminhar rumo às promessas e aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso entender o espaço que tem para mim, para que eu possa crescer em Deus. Eu preciso entender a distância que me separa da minha incredulidade para o meu milagre. Eu preciso entender o espaço que me separa do natural para as coisas sobrenaturais, e caminhar em cima disso. Deus faz questão de mensurar. Quantas vezes ele mede? 4 vezes. Então são águas que dão nos pés. Eu não duvido que ninguém aqui ame a Deus. Por isso você está aqui. Que não ame a Deus. Eu não duvido que ninguém que está aqui não ame a Deus. Mas talvez não na proporção que Ele deseja. Não na proporção que Ele deseja derramar sobre a sua vida. Porque Deus precisa ser correspondido. Eu não sei se você é dessa época que você recebia a carta no Japão. Você tinha que corresponder. Eram 2 semanas. Você estava lá. A gente é de uma época, jovem, que a alegria dos veinhos era assistir Jornal Nacional Fantástico uma semana de atraso. A notícia já tinha rolado, já tinha acontecido, já tinha mudado, a gente lá, vai chegar a Kombi, vai chegar a Vagon da fita, vai chegar a Vagon da fita. Eu falo, meu Deus, que ridículo olhando hoje, né? Ridículo por quê? Porque não ia mudar nada. Mas aquilo gerava um quimotezinho no nosso coração. É esperar. Isso é esperar. Por que não esperar nas coisas de Deus? Por que não esperar aquele que fez a promessa e cuja sua vontade é boa, perfeita e agradável? Por que não esperar? Por que não crer? E o profeta segue, vamos lá. Então você sabe de onde vem o rio? Da onde vem o rio de vida? Do trono de Deus. E esse rio vai. Alguns estudiosos creem que Deus estava falando de uma forma literária. Ou seja, vai vir um rio ali e vai sair de Jerusalém. Jerusalém é cercada, no meio do deserto ali. Não há nenhum rio que banha. Isso é uma de importância muito grande no passado, hoje nem tanto. Israel é próspero, mas as grandes nações, os impérios dominavam, ficavam ali na Mesopotâmia. Por quê? Porque ali tinha o rio Tigres e Eufrates. Todo mundo queria ficar perto do rio, porque rio é vida. E o que acontece? Deus começa a dar uma promessa que dali ia sair e ia extingir o Mar Morto. Então alguns acreditam que pode ser e outros não. Não tem problema, se é no literal ou se é no figurado. O importante é que há uma promessa sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Zacarias vai falar: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza.
Joel vai escrever sobre isso. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Pode ser ou pode não ser. Pode Deus dando exemplo para que as pessoas pudessem entender. Mas existe um rio que literalmente, ou ilustrando, gera vida. Gera vida sobre todo aquele que permitir ser cercado, entrar nesse rio. Amém? Então ele pega, verso 3: o homem sai para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e fez passar pela água, que davam pelos pés. Os pés significa muitas coisas, significa onde a gente caminha, onde a gente anda, né? Se você um dia for para o Brasil, você vai sentir falta de tirar os calçados na entrada da casa, para sua casa ficar limpinha. Tem gente que vai, pisa, Brasil não é Japão, né? Não recolhe a cacazinha do cachorro, né? Fica na rua, você corre o risco de pisar na calçada e entra para casa assim, é tenso, né? E não, é que para mim é tenso. E aí você está lá e vai, você não limpa. O que Jesus fala para Pedro que ele precisa lavar? João 13, os pés. Ah, lava tudo. Não, tudo está limpo, só os pés. Porque os pés é onde eu caminho, os pés é aquilo que eu vivi. Eu não sei, os pés representam uma história de jornada de vida. Eu não sei se você já imaginou quando você era menino pequeno lá em Barbacena, um dia vir para o Japão, andar de avião, morar num país de primeiro mundo. Talvez não. Olha só a sua história, a sua jornada. Eu não sei o que você vivenciou, eu não sei por caminhos que você trilhou, que talvez marcaram e mancharam, mas Deus pode limpar tudo isso. E sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente mede, não, eu vou fazer, e eu sei o sacrifício que é a gente vir numa igreja, a primeira vez, a gente vir num apelo, receber uma oração. Por quê? Porque é uma batalha contra a nossa vida, há uma batalha aqui, há uma batalha acontecendo aqui. Então você mediu e você venceu, seus pés estão limpos. E o problema é que a gente se acomoda. Está tranquilo, Deus já curou aqui. Eu era uma pessoa que não sorria, mas eu estou sorrindo. Eu era uma pessoa que não sonhava, mas eu estou sonhando. E está tudo bem. Mas você precisa entender nesse dia que há águas mais profundas onde Deus deseja te levar. E para isso tem que ser expandido uma confiança, para que haja uma esperança. Porque essa palavra de rio que limpa e cura era para um povo ter esperança, era para uma nação ter esperança, uma nação que estava presa, uma nação onde eles iam ficar boquiabertos. Por quê? Porque aquilo que ele nunca imaginou que Deus ia permitir, por causa do pecado, da prostituição e da idolatria do seu povo, o templo ser destruído. Nunca passou pela cabeça de um judeu, não, a gente peca, fica cativo aqui, está tudo tranquilo. A gente peca, levanta os inimigos aí, vem, tem umas guerrinhas aqui, está tranquilo. Mas ele nunca pensou que Deus ia permitir que a casa dele ia ser destruída. Quando o templo é destruído, eles ficam assim, hã? Dosta? Nande? Dosuru? Hã? Porque Deus, Ele não vai permitir a impunidade, não vai permitir o pecado. Consequência da soberba de homens. Um tal de rei Ezequias, que ele fez uma oração que não foi tão bem. Deus colocou um ponto final na história dele, aceita o ponto final de Deus. Não aceite o ponto final do diabo. O diabo tenta colocar um ponto final da tua história. Você é isso, você é um abusado, você foi isso, você é um esquecido, você é um Zé Ninguém, ponto. Não, Deus entra na tua história, Ele é o alfa, e faz assim, pega o ponto e fala assim, mas eu morri para te dar vida, eu morri para te fazer meu filho, e a história continua. Mas Deus tinha colocado um ponto final em Ezequias. O que acontece? Arruma a tua casa, você vai morrer. Ele era um homem temente a Deus, vai e ora. Deus prolonga 15 anos, sobe para a cabeça do homem. Imagina você ter algo que você não teve. Imagina tudo parar por causa de você. Sobe para a cabeça ao ponto do quê? Ele se ensoberbeceu. Um dia ele pega e manda os vinhos estrangeiros, os babilônios, que não eram ninguém. Vem cá, meus amigos. Inimigo é inimigo. Mas uma coisa, a ONU é uma organização demoníaca.
Que em nome de Jesus, todo o país decente corte as verbas para ele. Por quê? Porque funcionários da ONU estavam lá no meio do Hamas que matou e aniquilou. E o que acontece? Não permita o inimigo estar dentro da tua casa. Inimigo é inimigo. Ah, mas ele é tão bonzinho, tão gentil, veio com um tratado de paz. Não é assim que funciona. Os babilônios entram, Ezequiel segue e mostra tudo. Olha, eu sou o rei que estou vivendo 15 anos a mais. Me respeita. Olha, você viu os meus tesouros? Você viu os tesouros da casa de Deus? O profeta chega para ele: o que você fez? Você é louco. Tudo que eles viram, eles vão levar. Ele não vivenciou isso. Vai acontecer? Não. Tudo foi levado. Nesse meio rolo, a arca da aliança sumiu. Ou Deus escondeu. Indiana Jones não achou. Teve 1, 2, 3, 4, 5, não achou. Está perdida. Ou Deus escondeu. Porque a minha fé não está nela. A minha fé está no Filho de Deus. E o que acontece? Tudo se perdeu e foi. E Deus começa a trazer essa esperança. Nós precisamos entender que os seus olhos sejam abertos, que há lugares mais profundos. E você precisa saber o tempo, a distância que demora para chegar lá. Talvez os seus pés estão limpos, eu não duvido disso. Que você ama a Deus, que você recebeu um toque, senão você não estaria aqui, vindo na igreja, ouvir uma pessoa falar que talvez você não conheça direito. Mas se você está aqui é porque Deus já tem te tocado o teu coração. Deus tem feito algo sobre a sua vida. E o que acontece? Ele fala: pera aí, profeta, mede mais um pouco, pega aí 1 metro. Imagina, tadinho, não existia trena, não era uma trena de 5 metros, era um cordel. Esse cordel devia ter uns 5 metros. Imagina medir 500 metros, gente. Pega a cordinha. Pera aí, profeta, não acabou, é mais 500. Aí ele chegou e águas onde dava? Nos joelhos. O que você ouviu já a frase de Facebook? Mães de joelho, filhos de pé. Joelhos representa a oração, representa a humildade, representa a prostração. O que você quiser, dá para a gente encaixar aqui, mas não é isso. Oração. Talvez você ora a Deus e está tudo tranquilo. Talvez você aprendeu, você ora até o Pai Nosso. E você vive uma vida simples talvez. Mas existe uma profundidade maior que Deus deseja nos levar. É tão gostoso, já falei isso algumas vezes, o que me fez tornar um cristão é ver a veracidade desse livro, ver a veracidade de um Deus que responde e ouve as minhas orações, cada vez mais me fortaleceu. E talvez a gente está caminhando, e se a gente quer expandir, pega o seu cordel de medir, e vai medir mais um tanto ainda. Você vai medir mais um tanto. Não fique nos pés, não fique no joelho. Ele fala: profeta, pega aí, homem de Deus, filho do homem, pega e vamos medir. Imagina lá, vai, digamos que seja uma trena de 10 metros, gente, faz as contas, pega lá, estica. 10, 20, 30, 40, 480, peraí, 480 e estava sozinha na visão. E se eu esquecer, peraí, 10, 20, 30, 470, 480, 500, cheguei. Deu em águas que estão na cintura ou no lombo. Os soldados romanos usavam a cintura, o cinturão da verdade, que tapava a intimidade. Quando você vê aquelas tiras de couro, é onde estava o cinturão, onde ele empunhava a espada e onde protegia a intimidade de um soldado. Vamos lá. Essa água pode representar a nossa intimidade, as nossas intimidades. Se você não chegou ao ponto de você abrir as suas intimidades para Deus, você não está vivendo aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque existe um Deus que te conhece, o teu antes, o teu hoje, o teu depois, e ainda assim escolheu morrer por você, te amar, sonhar, acreditar, delegar dons, ter um plano e um propósito. Não choca, não assusta o teu passado para Deus. Não assusta, não assusta, não assusta. Amém? Dá pausa aí. Ontem a gente teve um apelo aqui, eu estava falando com o Anderson. Eu fiquei um pouco indignado no sentido assim, é uma coisa simples. Por quê? Porque existem pessoas que querem ser batizadas, existe Jesus, o batizador, que quer batizar.
E é uma promessa. Você vê os adolescentes, os 4 adolescentes foram batizados. Por quê? Porque adolescente é ninho, então, ela foi, vamos lá. Adolescente não está nem com a paçoca, ele quer. Adolescente, comparado a mim, um adulto, a vida e a história de vida dele é mais curta. Talvez ele não tenha traumas. E o que acontece? A gente vem de uma cultura católica, onde você tem que pagar para você receber. Eu estou falando porque eu já fui em Aparecida do Norte, velas e lá, gente indo de joelho para receber uma promessa que foi paga lá na cruz do Calvário. Eu não preciso fazer nada, eu preciso crer. E o que acontece? E tem a história, e é uma batalha na mente, é uma força sendo travada. Para quê? Você que não foi batizado, preste atenção nisso, isso é para você. A gente está parando aqui para Deus abençoar a sua vida. E talvez fique essa batalha, mas você nem orou essa semana. Você brigou antes de vir aqui para o retiro. Como é que você vai ser batizado? E a gente aceita, sabe por quê? Porque a nossa carne nos acusa. Nós somos guiados muitas das vezes pelas nossas emoções, amém? E o que acontece? Há essa luta, até isso se acalmar. O Espírito Santo está esperando para soprar, mas a gente não dá lugar para ele. E por isso eu entendi que talvez o que a testemunha que a Carol contou, de fazer um jejum. Vou fazer um jejum para ser batizado. Isso demonstra para a sua carne, para o seu eu, para as suas emoções que você quer. E talvez para algumas pessoas seja necessário, não por causa disso você vai ser batizado, mas para quietar a tua carne, fazer igual o profeta, fazer igual o salmista. Quieta-te, alma, quieta-te, aquieta-te. Aquieta-te. Eu sou tudo isso, mas existe um Deus que perdoa. Eu sou tudo isso, mas existe um Deus que quer me batizar. Aquieta-te. Se for necessário você faz um jejum, mas não precisa do jejum. Mas se for para calar a tua carne, a tua alma, faça. Só para você ter um trunfo na sua mão e falar, olha, eu fiz, eu estou buscando sim. Para você ver um destravar, e Deus vai te batizar na tua casa, onde você estiver, seja na tua fábrica, se não for tímido, né? Se tiver com o tchará, né? Tá? Volta para cá. Deus quer levar a gente para esse nível. Eu creio, a palavra, Deus tem incomodado a pastora, Deus tem declarado ela tem declarado uma palavra de operação de milagres sobre aqueles que creem, e a gente vai ver isso. Eu tenho recebido palavras e palavras e palavras de expansão que Deus quer fazer nas nossas vidas. Sabe o que é melhor? Não é para mim. Não é para mim somente. É para a igreja. É para quem crê e caminha onde a gente está indo. Onde eu estou medindo. Tem águas lá que nem existe, mas você vai nadar. Eu estou nesse nível. Eu quero ir buscar isso. Ah, mas já está no joelho, já tenho experiência, já tenho minha intimidade. Deus sabe da minha vida. Já falei tudo para Ele. Ok. Mas o profeta não para ir, o homem, o anjo não fala. Ele fala, pega o seu cordelzinho e mede mais quanto? Mais 500. Aonde não dava pé, aonde a dependência de Deus é completa. Talvez você não vivenciou isso na sua vida. Talvez a sua dependência financeira não é completa ainda. Talvez você compreenda e guarde. Eu confio porque eu tenho um bom emprego. Era assim no começo da minha conversão. Deus foi bem radical em algumas coisas da minha vida. Eu trabalhava, primeiro emprego, Chaim. Acordava às 7h50, porque era só atravessar a rua, bater o cartão 7h51. Trabalhava na linha que ganhava mais na fábrica. Na época era bom, hoje tem emprego que se paga mais. Ganhava 1.500. Fazia 200 horas de zangueu quando o negócio era tenso. Fazia igual o Paulo. O que me inviste ou viste, faça igual. Sabe o que é fazer 200 horas de zangueu? É você entrar domingo à noite em Maiaquim, trabalhar todos os dias, sair domingo de manhã, porque você trabalhava de sábado para domingo, então são 7 dias trabalhando em Iaquim, e entrava na segunda. E trabalhava de segunda a sábado até as 8 da noite. Onde que entrava as horas extras? 3 vezes por semana o meu Iaquim até meio-dia. Eu entrava 8 da noite e até meia-noite. Vamos lá. Foi um tempo bom, foi um tempo bom, foi um tempo onde eu conheci a minha princesa. Só que foi um tempo onde você é novo, você ajuda a família, mas não está no Banco do Brasil. Ajudei muitas pessoas, ajudei minha família muito, mas está lá, e eu aprendi. Eu era novo convertido, já aconteceu essa história um pouco semana passada, saía na hora do culto chorando. E eu nunca gostei de muita mudança. Mudança choca, né? Já falei isso. Você vai entrar na primeira dia da fábrica, é tenso quando você entra no refeitório, a hora do almoço. Está no primeiro dia de serviço e fica assim, procurando o nome nas cadeiras, né? Porque as cadeiras na fábrica tem nome no refeitório. Você senta no nome de alguém, todo mundo olha torto para você assim, né?
Aí você fica assim, até chegar um anjo e fala, não, senta aqui com a gente. Aí você fica tranquilo, você sabe que aquela cadeira não tem não, mas a gente fica tenso, porque a gente não gosta de mudança. Isso é a essência do ser humano. E eu ficava tranquilo. Aconteceu, eu comprei uma Vagon Zero, um casezinho, uma Vagon Aro, para nós dois só ia tranquilo. A gente começou a trabalhar com jovens, falei, Deus, não está dando. Fui lá, vamos comprar uma estima, não deu. Esperou, eu entendi o tempo de Deus. Deus queria que eu pegasse um modelo novo. 5 meses depois deu certo, fui, comprei, estava lá, bateu, tal. Só que meu emprego dava segurança. Eu era Chaim, eu pagava 10 mil de Uriô. Água, luz, gás, tudo lá, se fez esbanjar, ar-condicionado. Não tinha preocupação nenhuma. Meu gasto era 10 mil. Aí o que acontece? Ia assumir, meu salário era 350 mil limpo. Não ia assumir. Já cheguei a tirar 500 mil. Quando fazia 200 horas de zangueou. E estava ali. Aí Deus só me incomodando. Aí eu falei, não, Deus, é o meu primeiro emprego, eu sou Chaim, tranquilo, não tem nada. Eu quero ficar aqui porque eu quero morar nessa nação. O Senhor trouxe essa nação, a gente vai cumprir o propósito seu e eu vou ficar no emprego, não precisa trocar. Porque a minha confiança inconscientemente estava naquele emprego, que me dava segurança. E eu estava ali. Aí eu fui falar assim para Deus, mas aí se eu for um dia comprar uma casa, eles vão ser roxuninho da minha casa. Deus pegou e falou, toque, 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 ô tolinho. Eles não foram nem roxuninho do seu carro. Você acha que eles vão ser roxuninho de uma casa? Aí os meus olhos se abriram, eu falei, uau, então o negócio não é isso. Eu entendi. Aí eu caí para o emprego onde era metade de salário. Aí Deus só foi apertando. Aí Deus falou assim, você gosta de abençoar, né? Você gosta de dar presente? Né? Quando você ganhava 500 mil, você fazia isso, né? Quero ver fazendo, ganho metade agora. Esses eram o Hanashi de Deus comigo. Eu falei, não, eu tiro do meu, eu vou ficar sem, e eu vou continuar sendo esse canal, porque essa é a minha essência. E não vai mudar por causa de metade do salário, que coisa simples, né? Só metade, e fica tranquilo. E eu aprendi a confiar em Deus. Quando nós nos convertemos e fomos caminhando, entrei nesse processo, foi uma das melhores fases da nossa vida, onde nós conquistamos tantas coisas que não tinham conquistado com aquele salário, porque a minha confiança parou de ser naquele salário e começou a ser no Senhor. Ele me levou em águas onde não estava dando pé, gente. Você sabe que o estilo de vida aqui, você coloca aqui, depois você cai para metade, não é tão simples assim. E aí a água não começou, mas eu resolvi ir para esse nível. E eu tenho vivido assim até hoje. Até hoje. Se Deus falar para pular aqui, pula aqui e dá um mergulho, eu vou pular, porque eu sei que Ele vai me guardar. Só que tudo isso é mensurado. Eu não sei aonde você tem caminhado, aonde você tem entrado, ou talvez você está nos visitando e você é aquele que... E não tem problema, a gente vai pegar com tanto amor e carinho. Vem cá, Pamela. A gente vai pegar com tanto amor e carinho. O Felipe não está aqui, a gente pega. Vai pegar, ela é uma dançarina, ó. Deus vai conduzir ela suavemente. Deus não vai fazer igual um ladrão que chega, igual uma coisa. Não, Ele vai te conduzir docilmente, porque Deus é cavaleiro, o Espírito Santo é gentil. Ele vai fazer assim. Mas a pergunta é, obrigado, até onde você quer ir? Águas que dão nos pés, nos joelhos, na cintura, ou você quer estar lá onde não dá pé? É da hora quando não dá pé. É simples. Você fica lá. Mas quando a gente não confia, a gente fica se debatendo, igual um doido, cansa, e aí dá cãibra, aí começa a afogar, por causa do desespero. Mas existe um rio que traz cura, que limpa e que traz vida. E por que nós precisamos chegar até esse ponto, pastor? Porque quando está nesse ponto, Deus pega e fala para o profeta. Deus pega e fala assim para o profeta. Ele pega e fala assim, verso 5. Mediu ainda outros 500 metros e já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem.
Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados. Então disse: estas águas correm para a região leste, vão chegar ao Mar Morto. A promessa que está aqui é que o mar onde não há vida vai gerar vida, ao ponto de se levantar pescadores que vão depender desse ofício. Imagina que doideira, não tem vida, mas Deus fala que vai vir um rio, que vai inundar, vai levar embora todo o sal, os pântanos e os charcos não, mas ali no Mar Morto vai levar todo o sal, e vai gerar vida ao ponto de ter peixe para se tornar pescadores. Pedro ali nessa época ia fazer a festa, não ia ter tempo ruim com ele, mas é só quando ele entra nessa profundidade que os olhos dele são abertos para enxergar a margem do rio. É quando nós estamos nessa dependência do Senhor, onde não dá pé, que os nossos olhos vão ser abertos. Por quê? Porque você começou a confiar em Deus. Você expandiu a tua esperança. Não foi 500, foi 1.000, foram 1.500, 2.000. Você expandiu. Você aquilo que esperava, de repente vir, receber uma palavra, receber um toque, dar uma choradinha, mas você está expandindo, você está aumentando a sua expectativa de um Deus que cura, um Deus que é real, um Deus que batiza com fogo, um Deus que libera dons, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que restaura casamentos. É esse Deus que nós estamos falando, e você está aumentando a sua expectativa. E quando nós chegamos nesse ponto, os nossos olhos se abrem. Haver a provisão, haver abundância de rio, um rio que não para, um rio que não cessa, um rio que limpa tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é salgado, tudo aquilo que não gera vida. Ele limpa, ele limpa, ele limpa, ele limpa, ele limpa, quando os nossos olhos se abrem. Todos os seres que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede e até em Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do grande mar. Verso 12: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, suas folhas de remédio. A cura e provisão. A cura e provisão. Amém? Deus quer te conduzir a águas profundas nessa manhã. Você que, independente do nível que você está, peça e veja em Deus que há uma mensura maior, há uma proporção maior daquilo que Deus deseja fazer. Não tenha medo, não tenha medo. O que Deus falou para mim 3, 4 horas da manhã, talvez você precise sentir uma experiência, um amor de Deus, sentir o quanto você é valorizado, o quanto é importante, mas sair desse lugar de comodismo. Talvez o que você precisa ver é isso, ter uma experiência com o Espírito Santo e falar: olha, eu te amo, olha, eu tenho isso para você, olha, você vai sentir o amor de Deus. Eu não sei, mas se você ficar no raso, se você não entrar na água, você não vai desfrutar disso. E Deus falou claramente que nesse dia Ele deseja fazer sobre a sua vida, dessas 3 ou mais pessoas específicas, que talvez tenha buscado em Deus. Deus está te dando essa resposta. E para você, para mim e para você, que deseja ir para esse nível, onde não dá pé, talvez você já esteja nesse nível, mas quando chega uma área da sua vida, você pega a boia e fica. Deus quer que você fique em tudo. É no casamento, é no chamado, é na vida financeira, na vida pessoal, na vida particular. Deus quer que não dê pé, porque isso representa dependência de Deus. O que você precisa depender do Senhor nesse dia? Amém? Eu te convido a se colocar de pé. E eu quero orar por você. Eu te convido, você que quer ir para águas mais profundas, ou você que quer entrar nesse nível de profundidade, Deus mensurou, você sabe aonde você está e você sabe onde você precisa chegar para estar. Talvez esse apelo
é você caminhar 500 metros. Talvez esse apelo seja caminhar 2.000 metros, 1.000 metros, independente. Há algo maior de Deus para ser derramado sobre a sua vida. Eu queria orar por você, você que quer caminhar e atingir essas águas mais profundas. Venham, e Deus respeite o seu espaço. Talvez hoje você está aqui, você está nos pés, você precisa vir até os joelhos, é o que Deus tem para você hoje, não tem problema. O amor de Deus por você não vai diminuir, mas você precisa sair do lugar onde você está hoje. Não se conforme, não se conforme. Há novo de Deus para a sua vida, e eu quero orar por você. Eu te convido, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Não perca essa oportunidade que o Senhor te dá. Não sei se é uma profundidade de intimidade, de comunhão, de confiança, de esperar, mas Deus quer expandir o seu território nessa manhã. Talvez é uma cura, talvez é a vida, eu não sei. Só sei que me deu essa palavra para abençoar a sua igreja. Coloca a sua vida diante do Senhor, e o louvor vai estar tocando, e que o Espírito Santo de Deus ministre seu coração. Se você, líder, quiser orar por essas pessoas, ore. Se tiver alguém que não está aqui na frente, quiser orar para as pessoas, orem, mas é você e Deus. Existe um rio de vida que sai do trono de Deus. Esse rio quer te alcançar nessa manhã. Esse rio quer purificar nessa manhã. Esse rio quer gerar vida, quer trazer com que a vida ao seu redor venha frutificar, porque essa é a essência do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. E flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Talvez Deus quer te purificar dos pecados. Onde o rio passar, deixa Ele transformar hoje a tua vida, a tua história. Vai transformar. É vida. Leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Expanda a tua esperança nesse dia. Há esperança para você. Se a minha sede lava o meu interior, nade nas águas do rio do Senhor nesse dia. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, não fique no teu lugar hoje. Meça e caminhe 500 metros para aquilo que Deus tem. Se for necessário, meça mais 500 metros. Mas sinta, deixe esse rio alcançar a sua vida. Ele não vai até você, é você que caminha, é você que vem até Ele. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia, Jesus. Por onde o rio passar, Deixa Ele transformar. tudo vai transformar.
sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és Jesus, Tu és Jesus, Tu és Jesus, rios de água viva. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso rio, é a cura da nossa alma, é a cura da nossa ferida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és, Tu és, Tu és. Tu és o rio de Deus. Flua, Espírito Santo, Espírito Santo, flua, 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que purifica, Senhor. O Senhor é aquele, meu Paizinho querido, onde nós encontramos misericórdia, onde nós encontramos graça, onde nós encontramos perdão, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque por cada pessoa que está aqui foi o Espírito Santo de Deus que trouxe, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem dos seus maus caminhos. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, Violentamente! em quem tu és. Teu amor, teu amor. Isso que você está experimentando, isso que você está presenciando, é só um pouquinho do que Deus pode fazer na sua vida. Essa sensação de liberdade, essa sensação de limpeza, essa sensação de perdão, é somente o Senhor que pode te dar. Derrama o teu espírito,
Deus pode fazer mais. E Deus quer fazer mais. E você pode experimentar mais. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão na sua vida. A decisão de receber e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque nós estamos aqui reunidos hoje. Por quê? Porque um dia eu e você, nós homens, mulheres aqui, escolhemos pecar. Infelizmente o pecado faz parte das nossas vidas. Mas a palavra é muito clara quando ela fala que o salário do pecado é a morte. Mas Deus, Ele é muito, 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 infinitamente melhor do que eu e você. E no alto do seu amor, da sua bondade, Ele levou o Filho dEle, nos deu o Filho dEle, perfeito. Jesus lindo, maravilhoso, cheiroso, perfeito, para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você não tivéssemos a morte, mas sim pudéssemos ter acesso à eternidade, à salvação. É isso o plano que o Senhor tem para mim e para você. E essa salvação só vem através de Jesus Cristo. Por isso, para que a gente possa ter acesso à salvação, nós precisamos convidar, reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então hoje eu gostaria de fazer um apelo para você que experimentou um pouquinho, mas pode experimentar muito mais. E gostaria de hoje tomar essa decisão de reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. É a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E hoje você tem acesso a isso. Se você hoje deseja se tornar um filho de Deus, reconhecendo o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria que você erguesse a sua mão comigo e nós vamos fazer uma oração com você. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém que gostaria de fazer essa oração comigo? Aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem mais alguém? Vocês que ergueram a mão, pode vir aqui na frente um pouquinho. Eu não mordo não, pode deixar. Eu mordo só meus filhos, não tem problema, mas eles estão acostumados. Aleluia, glória a Deus pela vida de vocês. Eu gosto de ser um pouquinho mais específico, às vezes, que eu sou como a Kai. Eu sou como a Kai. Mas talvez você hoje está aqui, já aceitou o Senhor Jesus um dia na sua vida, mas em um dado momento esfriou e veio a se desviar dos caminhos do Senhor. Não esquece, o muro não é de Deus, o muro é do diabo. De repente você está em cima do muro, eu estava lá, não estou. Mas hoje gostaria também de se reconciliar com o Senhor. Eu gostaria também de fazer essa oração com você. Se você quer se reconciliar, ergue a sua mão comigo, nós vamos fazer uma oração com você. Não deixa o peso da vergonha, do pecado, da acusação travar a sua vida. Amém? Se não tiver ninguém mais, nós vamos orar por essas 3 pessoas aqui. Meu irmão, você gosta de festa? Todo mundo, o bom brasileiro gosta de uma festa, né? Mas na palavra de Deus fala que quando uma alma escolhe o Senhor, nascer de novo, escolhe o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, a festa nos céus. Nos céus, nesse momento, os anjos, o Senhor se alegra. Porque não foi para transformar somente a sua vida, não foi para te abençoar somente, mas foi para te salvar, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E esse é o ápice do que o Senhor tem para nós aqui nesta terra. Porque lá é eternidade, é salvação. Então nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração com vocês.
essa oração, eu vou fazer uma oração primeiro agradecendo pela decisão de vocês, né? E eu gostaria que toda a igreja me ajudasse em oração. Depois eu vou fazer uma oração, e essa oração que eu fizer depois, eu gostaria que vocês repetissem, porque a palavra do Senhor fala que a gente confessa com a boca, né? Então nesse momento eu gostaria que primeiro a gente vai orar por eles, depois eles vão fazer uma oração repetindo, amém? Vamos orar junto? Lembra do dia que você tomou essa decisão? O dia que você tomou a decisão de voltar ao Senhor, o dia que você tomou a decisão de aceitar o Senhor Jesus. Então lembra disso na hora que o Senhor vai fazer essa oração. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, papaizinho querido, por cada um aqui, meu Pai, dos meus irmãos, Senhor, que estão tomando a melhor decisão da vida deles, Senhor. A decisão de entregar a vida deles ao Senhor, meu Pai. Senhor, é aquele que sabe tudo, aquele que é bom, porque nós, homens, mulheres, não somos bons, mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas e que tem bons planos para nós. Papai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora pela vida deles e peço ao Senhor que o Senhor coloque as pessoas certas na vida deles, meu Pai. Senhor, tira todas as pessoas erradas. E Senhor, que em nome do Senhor Jesus, que eles não venham ter medo de se entregar ao Senhor, de aprofundar, meu Pai, de colocar o pezinho na água, porque, meu Pai, o Senhor é aquele que transforma as vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Agora eu vou fazer uma oração, e essa oração eu gostaria que vocês repetissem, tudo bem? Tá, Job? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez hoje. Muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Reconheço que sou um pecador. Peço perdão pelos meus pecados. E peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Porque hoje eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você está feliz, vem aqui dar um abraço neles, vai. Sai do seu lugar aí. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Posso saber o nome de vocês? Yuki. Você é japonês e fala português. Aleluia, glória a Deus pelos japoneses, né? Eles aprendem o português e a gente não aprende o Nihongo. Eita, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração com vocês aqui. Eu já fiz bastante oração por vocês, a gente faz mais uma, não tem problema. É estranho para o japonês a gente sair abraçando assim. É, né? Amém, amém. Qual que é o seu nome? Abela. Qual que é o seu nome? Nicole. Ó, tá vendo? Olha para trás, ó. Tá vendo essa galera aí? Um monte de pecador, tudo cheio de defeito. Entendeu? Mas essa é a família que Deus... olha para trás também, né? A gente também... Mas o mais importante é que o Senhor, né, nos ama. Mesmo com os nossos pecados. Mesmo com os nossos erros.
isso aqui, ó, é uma família. Como toda boa família, tem os irmãos que dá uma briga um com o outro, normal, faz parte, né? Mas o mais importante é que no final de todas as coisas a gente vem entender que o nosso Deus nos ama. Então, sintam-se muito bem-vindos para estar aqui, né? Vocês não são mais visitantes, tá? Vocês já são de casa. Então, quer abrir a geladeira, abre a geladeira, ou quer dar uma volta lá em cima, não tem problema. Talvez para japonês vai ficar meio assim, né? Mas não tem problema, pode entrar lá, né? Mas sinta-se em casa, tá? Eu gostaria de fazer uma oração e também gostaria de um compromisso nosso como igreja, tá? Eu vejo o carinho que vocês têm com a minha filha, né? Aquela pequenininha ali é a minha filha mais nova. É bonitinho, né? Ver um bebezinho. Todo mundo gosta, pega no colo, quer pegar no colo. Ela já não quer mais de colo, já aprendeu a andar, não quer mais colo, né? Só na hora de dormir. Mas é a mesma coisa que está acontecendo com vocês hoje. Hoje vocês estão nascendo novamente, certo? E quando a gente nasce novamente, a gente precisa reaprender muitas coisas. E Deus colocou um monte de gente assim, ó, para ajudar. Então eu gostaria que nós, como igreja, tivéssemos esse compromisso de abraçar eles. Não somente fisicamente, mas realmente de adotar eles como parte da família. Entendeu? De estar junto realmente. Que vocês possam se sentir parte dessa família. Amém? Vamos fazer uma oração? Tá aí, Jobo? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, meu paizinho querido, porque a família aumentou, meu Pai. E o Senhor, meu paizinho, gosta de casa cheia, Senhor. O Senhor é aquele pai, meu paizinho querido, que espera uma mesa farta, meu Pai, onde seus filhos, meu paizinho, que virão para cear. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, meu paizinho querido, eu oro pela vida de cada um deles e pelo nosso compromisso como igreja, meu paizinho querido, de fazer, meu Pai, com que eles se sintam, meu Pai, amados. E Deus, em nome do Senhor Jesus, que todo mal sobre a vida deles, meu Pai, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, mas que eles possam contar conosco, meu paizinho querido, nessa nova vida, nesse novo nascimento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E Deus ministrou muito. Às vezes a gente não se percebe, mas nós estamos de pé. Às vezes não está do jeito que a gente está, mas Deus tem te preservado de pé. O inferno não pode prevalecer. Nada pode resistir à igreja do Senhor. Eu queria que a gente cantasse com tanta fé esse louvor. Aí quando eu fui pedir hoje o Wander, ele falou: Wander, você consegue tocar? Ele falou: a gente vai tocar já. Eu falei: uau, né? Glória a Deus. Então vamos cantar e declarar com todo o nosso coração, com toda a nossa convicção. Por quê? Porque Deus fará grandes coisas, Ele já tem feito. Deus vai expandir empresários, Deus vai continuar derramando mais dons, Deus vai soprar louvores, viu? Deus vai soprar louvores. Mais uma vez, pessoas vão cantar louvores que Deus tem entregue ao coração de vocês, louvores que Deus tem colocado no coração de vocês. Deus vai abençoar, vai restaurar, vai tocar, vai tirar a depressão. Então deixa Deus expandir. Deus vai alargar suas tendas, Deus vai aumentar a sua célula, Deus vai aumentar a coragem, a ousadia que você tem, porque esse é o ano que o Senhor escolheu para que a sua igreja venha expandir. Para isso precisamos alargar as nossas tendas, mas verificar se as estacas estão bem firmadas. Por quê? Para qualquer taifuzinho levar aquilo que Deus está fazendo na sua vida embora. Vinca bem as estacas, amém? A gente vai cantar então cante com todo o teu coração, com toda a tua fé.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Você crê, igreja? Nação Santa, Você é o povo escolhido. somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Deus tem te preservado. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos profetizar agora? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, somos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Vamos declarar só mais uma vez. Caminhamos? Não caminhamos? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que temos. Somos nação santa.